Nesta série de vídeos da Mundo Escrito, temos Rubens Marchionni, autor do livro Escrita Criativa, respondendo perguntas de escritores profissionais de diversos lugares do Brasil. Confira! O apito do navio era como um lamento e cortou o crepúsculo que cobria a cidade. Jorge Amado, Terras do Sem Fim. Chamai-me Ismael. Herman Melville, Moby Dick. O céu sobre o porto tinha cor de televisão e um canal fora do ar. William Gibson, Neuromancer. Rubens, o que você pensa sobre a primeira frase? Eu quero começar essa nossa conversa falando sobre abertura, início do texto. Eu vou um pouco adiante e vou começar lá pela propaganda. Na propaganda, a gente já sabe que o que decide se o leitor vai para dentro do texto, se você vai conseguir falar com ele e apresentar a sua proposta de venda, é o título, é ele que decide. Assim disse o mestre David Ogilvy, papa da propaganda, e isso funciona sempre. Se você não mostra um benefício, se você não cria para ele uma expectativa, a chance de você ficar falando sozinho é muito grande. Levando do título um passo adiante, é hora então de você prender mais um pouco a atenção, não falando da empresa, da marca, do produto ou do serviço, mas falando dele. Por exemplo, na hora de investir você faz questão absoluta de segurança e rentabilidade. Eu estou falando de você, eu me preocupo com você, é você que importa. Eu quero que você sinta que alguém se preocupou com você. Eu quero que você pense, epa, estão falando de mim, eu quero saber o que vem pela frente. No segundo momento, então você fala do produto em si, que resolve o problema que ele tem, e num terceiro momento, você ensina esse seu leitor, esse seu prospect, sobre o que ele deve fazer para ter os serviços daquele banco que oferece aquele serviço que ele quer para o dinheiro que ele vai investir. Isso em propaganda funciona assim. No jornalismo, é também a manchete, é também a chamada que decide. Mas você tem uma outra técnica que não acontece na propaganda, que é o lead. O lead é uma síntese da matéria. O lead dá para o leitor aquilo que ele vai ter em todo o conjunto daquele texto enorme, às vezes, que vem pela frente. O lead começa a colocá-lo no clima do que está acontecendo. Ele lidera a cabeça do leitor para dentro do texto. E aí a gente começa a perceber como os recursos para criar envolvimento são importantes. Eu passei durante um bom tempo lendo o New York Times, porque eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante que eles fazem, é que o primeiro parágrafo da matéria, ou seja, o lead, tem um estilo literário. Quer dizer, não é aquela coisa objetiva, seca, dados, não. Ele diz sim o que, quem, como, quando, onde, porquê, que é clássico do jornalismo, mas ele faz isso de uma maneira a envolver, ele usa o estilo literário para que isso aconteça.
Na literatura, mais ainda, até porque na literatura você tem espaço para usar esse tipo de recurso. E como é que você chega lá? Usando uma coisa muito simples, usando o substantivo, usando a palavra exata, não a palavra aproximada. E aí eu gostaria de pegar, nós temos inúmeros exemplos na literatura, mas eu vou pegar o início de um livro do Jorge Amado, Terras do Sem Fim, que diz o seguinte: o apito do navio era como um lamento que cortou o crepúsculo que cobria a cidade. Jorge Amado aparece aqui não como um escritor. É importante perceber isso. Ele é um artesão. Ele é aquele cara que está com uma pinça construindo um mosaico e ele pinça cada pedrinha para colocar no lugar certo. Ou seja, é a pedra certa, é a pedra exata no lugar exato. Não é qualquer pedra em qualquer lugar. Por quê? Porque senão ele não desenha o efeito que ele quer. Ele não cria o envolvimento que ele quer. Então ele é um artesão da palavra. Ele é alguém que faz arte com a palavra. E isso, é claro, requer, sem dúvida nenhuma, um repertório muito grande para ele poder pensar, não é essa palavra aqui, é a 23ª da minha lista de possibilidades. A 23ª, sim, significa que antes dessas 23 eu tenho mais 22 possibilidades. Eu poderia usar qualquer uma delas, mas eu excluí todas porque é só a 23ª que me interessa. Jorge Amado dá, portanto, um show. Ele mostra que escrever não é apenas juntar palavras. O Drummond diz que escrever é cortar palavras. Jorge Amado deve ter feito uma primeira versão desse texto e depois ele foi cortando palavras e substituindo por outras. E cortando no sentido de enxugar para garantir que a síntese esteja realmente bem feita. Jorge Amado, nesse texto, dá uma aula daquilo que eu, quando escrevo, quando eu dou curso, faço palestra, eu sempre insisto muito, que é a questão do uso do substantivo no texto. O uso do substantivo é usar a palavra exata e não a palavra aproximada. E aí eu explico por que isso. Porque quando você escreve, e essa consciência tem aflorado cada vez mais ultimamente, você não está apenas escrevendo, você está fazendo uma prestação de serviço. Você está tentando contribuir com o seu leitor de alguma maneira. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou falando aqui da Moca. Eu conheço muito bem São Paulo, por exemplo. Não é esse o caso. E alguém me para na rua e pergunta: Rubens, estou aqui na Moca e eu queria chegar em Santo Amaro. Como é que eu faço? Eu não posso, de jeito nenhum, como eu já sei tudo sobre ir da Moca até Santo Amaro, dizer: olha, é simples. Você entra aqui à esquerda, pega a direita e vai embora. Você sai em Santo Amaro, pelo amor de Deus. Isso seria de uma irresponsabilidade, porque ir da Moca até Santo Amaro não é uma coisa simples desse jeito. Tem muito detalhe, tem muito entra, tem muito vira direita, tem muito vira esquerda. Tem muito aqui pode, aqui não pode, lá é contramão, lá tem trânsito impedido, lá, quer dizer, não é desse jeito. Então, usar o substantivo significa prestar serviço, dar uma contribuição, não é apenas o exercício
de falar alguma coisa para preencher espaço. Não, é prestar serviço. Eu preciso dar para essa pessoa uma informação completa, uma informação que permita que ele saia daqui da Moca e chegue em segurança, sem se perder, sem sair em Santos primeiro, sem se atrapalhar, sem ter prejuízo nenhum, que ele chegue até Santo Amaro, que é onde ele pretende chegar. Então, quando eu uso a palavra exata, eu sempre dou esse exemplo e agora eu vou repetir. Se você disser, no meu jardim há um vegetal, isso está correto, inclusive gramaticalmente. Nenhum problema. O problema é que não informa, não acrescenta. Por quê? O que é um vegetal? Um eucalipto é um vegetal, uma paineira é um vegetal, um pé de alface é um vegetal. Não acrescentou. Eu posso ter criado mais confusão ainda na cabeça do leitor. Vamos melhorar a qualidade dessa informação? Vamos dizer então, no meu jardim há uma árvore. Pronto. Eu eliminei o risco, a possibilidade do meu leitor pensar num pé de alface. Porque pé de alface não é árvore. Ele pode até pensar em qualquer outra coisa, mas já não vai pensar em pé de alface. Eu melhorei a qualidade da informação. Mas ainda não está bom. Vamos melhorar um pouco mais? No meu jardim há uma palmeira. Eu excluí tudo que não seja palmeira. Dá para melhorar um pouco ainda? Dá. No meu jardim há uma palmeira imperial. No meu jardim há uma palmeira imperial com 3,85 metros de altura. E aí, eu lembro de uma pergunta feita pelo Drayton Beard no livro Bom Senso e Marketing Direto, que é sobre a questão da extensão do texto, que o pessoal fica brigando se o texto deve ser mais longo, mais curto, e ele encerra a questão dizendo, gente, isso tudo é bobagem, sabe o que você tem que pensar? A questão é, de quanto barbante você precisa para amarrar o seu pacote? De quanta informação você precisa para atender a necessidade do seu leitor? Você deve dizer que é uma palmeira imperial e que ela está plantada do lado direito e não sei mais o que e tal no jardim, porque o seu leitor precisa disso, às vezes para tomar uma decisão no ambiente corporativo, na vida pessoal, acadêmica. Diga que ela está plantada em determinado ângulo, alguma coisa assim. E o Jorge Amado faz exatamente isso. Então, a primeira palavra que ele usa aí, apito, ele fala de um apito. A gente não é lá muito comportado no trânsito, né? Mas você já notou como no momento em que a gente ouve a sirene da ambulância, fatalmente, automaticamente, a gente se desloca para dar espaço para a ambulância passar? O Jorge Amado poderia ter usado qualquer outra palavra, mas ele pensou, não, a palavra exata aqui é apito. O apito do trem tem um apelo que é maior do que a sirene da ambulância. Então eu vou usar apito. Eu quero criar um ambiente. Usar o substantivo é usar a palavra exata para mergulhar o leitor num clima, num ambiente, numa realidade em que ele se sinta lambuzado dessa realidade, banhado dessa realidade. É isso que precisa acontecer. Apito. A próxima palavra, e olha que na mesma frase, fala de um lamento. Lamento é
Estou gravando hoje, numa sexta-feira santa, que é o dia do lamento. Lamento fala de dor. O apito fala de dor. O apito coloca o leitor num clima de dor, de sofrimento. Aponta para ele isso que ele está vivendo. Em seguida, ele usa um verbo. Esse apito, essa dor, esse lamento, nada disso está parado. Existe um verbo, existe uma ação. Ele corta. Pega uma faca muito bem afiada, cortando, penetrando, rasgando, indo fundo numa realidade. É preciso desse verbo nesse momento para trazer o leitor para essa realidade. Precisa cortar, precisa fazer alguma coisa. Não tem como você ficar indiferente a uma mensagem dessa, porque você foi cortado pela mensagem do Jorge Amado. E em que momento isso acontece? Não acontece de manhã, no nascer do sol, que é um dia, uma parte bonita do dia. Acontece no crepúsculo. Eu conheço muita gente que tem problemas sérios com essa hora do dia em que a gente está no lusco-fusco, ainda não é noite, já não é mais dia, e isso dá uma certa tristeza, dá uma certa agonia, dá um mal-estar. Então isso tudo acontece num momento ruim, que é o momento do crepúsculo. O crepúsculo fala daquilo que não é mais, porque já não é mais dia, e daquilo que ainda não é, porque a noite ainda não chegou. É um momento que é ruim para dirigir na estrada, porque se você acende o farol do carro, ele não ajuda em nada. E se você não acende, você sente falta. Então, é o uso da palavra exata o tempo todo numa frase. E, por fim, é no momento em que o crepúsculo cobre. Você imagina o crepúsculo cobrindo, abarcando, não deixando nada de lado, não respeitando nada. O crepúsculo, aquele momento triste, aquele momento feio, desagradável, dolorido, sofrido, cortado pela sirene, pelo apito do navio. Esse crepúsculo cobrindo, ele causa uma opressão. Nesse momento de crepúsculo, você se sente oprimido. Ou seja, se o Jorge Amado queria, ele conseguiu. Ele conseguiu, em uma frase, criar uma verdadeira tragédia. E não tem como o leitor fazer de conta que não foi atingido, que não foi cortado por essa frase do Jorge Amado, que para nós soa como o apito do navio no crepúsculo da nossa vida, nos diferentes momentos em que ela vai vivendo. É isso. Não perca na próxima semana. Agora falando um pouco de linguagem, do formato da linguagem, o que você acha do hibridismo? O que você acha de uma linguagem híbrida que mescle, por exemplo, como foi no meu caso já, contos com receitas? Você acha que esse experimentalismo ele é mais uma pirotecnia? O leitor ele quer boas histórias e isso para ele não importa? Ou você acha que essa literariedade é um ganho num texto? O que você acha?